Muito bem, lição número 10, ensinando ainda os discípulos. A continuação da semana passada, Jesus Cristo tinha um interesse muito grande em ensinar os discípulos. E podemos dizer que 3 coisas Jesus prometeu aos discípulos. Primeiro, prometeu que eles seriam totalmente corajosos, absurdamente felizes e com a vida totalmente cheia de desafios. São 3 coisas que Jesus prometeu aos discípulos. Eles seriam totalmente corajosos, absurdamente felizes por estarem servindo a Deus, a Jesus, e eles então estariam sempre enfrentando desafios. O verso áureo da semana está em Marcos capítulo 10, 45. Jesus disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. A lição de humildade esteve sempre presente na vida do Senhor Jesus Cristo. E a lição de sábado fala sobre o ensino que mostra a realidade do discipulado. Depois de Jesus condenar o pecado contra os pequeninos, se alguém desviar um pequenino do caminho do reino do céu, seria melhor amarrar uma pedra de moinho, que era uma pedra grande, pesava muitos quilos, e amarrar uma pedra no pescoço da criatura que desviou um pequenino do reino do céu e jogar essa pessoa com uma pedra amarrada no pescoço no fundo do mar. Jesus considerava muito séria a questão. Ele queria dizer o seguinte: a pessoa que desviar uma pessoa do reino do céu, ela corre o risco de perder ela mesma o céu por ter feito isso. Então, temos que tomar um cuidado muito grande para que o nosso testemunho não afaste as pessoas. Já vimos muitas pessoas dizer assim: eu saí da igreja porque tal irmão me ofendeu. Obviamente que nós sabemos que quem entrou na igreja e saiu por causa de uma briga, um atrito, nunca esteve na igreja por causa de Cristo. É preciso estar ligado a Cristo. Não são as pessoas que nos motivam, mas Jesus Cristo é o nosso motivo principal de estarmos na igreja, servindo ao Senhor, guardando os seus mandamentos e nos preparando para a segunda vinda. É muito importante. Jesus não se incomodava com o que os fariseus diziam dele. Jesus se incomodava com aquilo que ele pensava de si mesmo e o testemunho que ele estava dando para os seus discípulos. Por isso, ensinar os discípulos se tornou uma meta muito focada do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar essa semana o capítulo 10 de Marcos. E neste capítulo, Jesus começa uma viagem em direção a Jerusalém. E vai contando para os discípulos: o Filho do Homem tem que ir para Jerusalém. E ele vai ser preso, vai ser injuriado, açoitado e vai ser entregue para ser morto pelos gentios. Ou seja, na mão dos romanos. Cada vez que Jesus discutia com os fariseus, cada vez que Jesus fazia um milagre, ele estava ensinando os discípulos. No final, Jesus chegou nessa caminhada até Jericó. Ele não fez ali muita coisa. Marcos não dá muito detalhe sobre Jericó. Mas pelo menos um milagre ele fez. E depois então ele saiu para continuar ensinando os discípulos. Os discípulos haviam sido discípulos de ninguém. Não por tanto tempo. E agora Jesus estava investindo neles porque dependeria deles para que eles pudessem dirigir a igreja primitiva no futuro bem próximo. Discípulo significa aluno. E os discípulos, eles depois que aprenderam, eles então se tornaram apóstolos. Depois do Pentecostes, eles se tornaram apóstolos. Por isso que o livro de Atos, no capítulo 2, 3, diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles agora eram professores. Apóstolo significa professor e discípulo significa aluno. Eles precisavam aprender para depois começar a ensinar. Um viajante caminhava à beira de um lago quando viu um canoeiro que estava se preparando para ir embora. Ele bateu um papo com o homem: boa tarde, tudo bem? O senhor vai para onde? Eu vou para o outro lado da lagoa. Puxa vida, eu estou indo para lá também. O senhor quer me dar uma carona? É o seguinte: pela carona eu remo, eu conduzo os remos. O canoeiro disse: tudo bem. O homem subiu na canoa e percebeu que nos remos tinha duas palavras, um em cada remo. Um remo estava escrito acreditar e outro estava escrito agir. E o homem começou então a remar, mas pegou o remo do lado esquerdo e começou a movimentar. E o barco começou a andar em círculo, primeiro para o lado esquerdo. Ele pegou outro remo do lado direito, começou a remar e o barco começou a rodopiar pelo lado direito. O dono do barco, o canoeiro, era um homem assim muito cortês, educado. E ele não queria parecer grosseiro, mas não se conteve e começou a dar risada. E o homem tentou e disse: afinal de contas, por favor, me ajude. E como é que eu consigo fazer esse barco andar para frente? Então o canoeiro disse: o senhor está vendo o que está escrito nos remos?
a solução está nos remos. Tem uma palavra, um remo com a palavra acreditar e outro com a palavra agir. E você movimente os dois de uma só vez com toda a força. O homem pegou os dois remos, então começou a remar e o barco começou a andar na direção do outro lado do lago. Acreditar e agir. Jesus estava ensinando os discípulos justamente essas duas coisas, que seria o mesmo que fé e obra. É preciso acreditar e é preciso agir também. O provérbio popular diz que a única maneira de ensinar é primeiro aprender. Mas não significa que nós temos que chegar no final do aprendizado para começar a ensinar outras pessoas. Podemos, enquanto nós vamos aprendendo, vamos ensinando outras pessoas. A gente vê isso quando a pessoa está aprendendo um curso, por exemplo, de panificação, aprender a cozinhar. Ela já vai praticando, já vai ensinando outras pessoas com aquilo que ela já aprendeu. Ellen White, no livro sobre Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 448, ela escreveu o seguinte: os verdadeiros discípulos de Cristo, porém, aqueles que têm a mente em harmonia com a mente de Deus, enquanto aprendem constantemente, vão ensinando também outras pessoas, levando outros para olharem para o alto, para longe dos erros dominantes desse mundo. Então a pessoa está sempre aprendendo. Nós estamos sempre aprendendo, somos discípulos. Estamos sempre aprendendo na igreja. Todo sábado, todo domingo, quarta-feira, você vai na igreja, um culto vem, você aprende uma coisa, você aprende outra coisa. É um aprendizado constante. Enquanto isso, nós vamos ensinando outras pessoas. Jesus ensinou muitas lições preciosas aos discípulos e às multidões, principalmente com referência à vida cotidiana, com seus desafios, com suas tentações. Jesus falou a respeito, por exemplo, do casamento, falou a respeito do divórcio, falou a respeito dos filhos, falou a respeito dos relacionamentos, falou a respeito das riquezas, da ambição e da recompensa daqueles que seguem a Cristo, cujo sacrifício pessoal é exigido daqueles que trabalham para Jesus. Nem sempre a pessoa vai ter uma vida muito fácil. Jesus Cristo disse: olha, todos aqueles que estão comigo devem lutar, mas vão lutar em paz, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele mesmo declarou que quem quiser ser assim digno de aprender, deve também se negar a si mesmo, tomar a sua cruz cada dia e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Isso significa luta, significa amor à causa, significa fidelidade aos princípios da cruz e da vida, significa seguir Jesus, mesmo que para isso você tenha que empenhar um pouco assim de energia e um pouco até mesmo do seu esforço pessoal. Os discípulos modernos precisam aprender que a missão de pregar a salvação e preparar um povo para esperar Jesus voltar é a missão nossa nesse tempo. Os primeiros discípulos tiveram a missão de divulgar o plano da salvação, o evangelho, as boas novas de salvação. Fizeram isso pelo poder do Espírito Santo. Nós não vamos fazer também o último trabalho sozinhos e sem nenhum apoio. O Espírito Santo vai trabalhar conosco. Ellen White disse que no final dos tempos, no tempo do fim, as pessoas serão consagradas pelo Espírito Santo para realizar a obra de pregação do Evangelho. Por isso, a lição dessa semana vai ser uma lição muito prática. Vamos aprender, junto com aquilo que os discípulos aprenderam, como podemos, assim, estar ao lado de Cristo, fazendo a sua vontade e transmitindo as boas novas do reino e preparando pessoas para a segunda vinda de Cristo. Deus os abençoe, que essa lição se torne uma bênção para a nossa vida. Que tenhamos uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.